de volta outra vez no nosso podcast, continuando essa série do livro de Apocalipse. Acabamos de falar sobre o livro, o capítulo de número 6, o primeiro selo que rendeu muita coisa, né, Pastor Paulo? Mais do que nós pretendíamos, Nós pretendíamos falar bem rápido. Bem rápido. E falamos do primeiro cavaleiro, do primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco, né? E aí vamos para o segundo. Então, o segundo, versículo 13, né? O segundo selo aí, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. Aí sai o cavalo vermelho. E o que está sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E deu-se-lhe, né, então, uma grande espada. Sim. Aí não há dúvida, né, em se entender que isso aqui está se falando de guerras. A guerra, não só a guerra, mas a violência, né, tem sido um ponto preponderante na escala mundial. Não há um lugar na Terra que possa dizer, estamos tranquilos. Então, exatamente. E esse aqui é o cumprimento de Mateus, capítulo 24, os versículos 6 e 7. É verdade. Sim. Porque esse ponto é muito interessante, que está se cumprindo o que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 24. Cumpre-se aqui. A partir do momento em que ele começa a abrir os selos. Esse ponto é muito importante, pastor, porque a 70ª semana de Daniel, o capítulo 9, versículos 24 a 27. Depois, o que Cristo diz em Mateus capítulo 24. Tudo cumpre-se no livro do Apocalipse. Sim. Esse ponto é importante e muito interessante. Aí eu vou me reportar aquilo que o irmão comentou no podcast anterior. Tem gente que fica apavorada com o livro do Apocalipse. Gente que eu estou fazendo referência aqui, gente crente. É verdade. Aquele temor de que irá passar pela grande tribulação. Eu costumo brincar às vezes, né? Apesar que eu nem considero muito certo. Se a pessoa quer ficar para passar pela grande tribulação, que fique e passe. Porém, nós estamos aguardando a vinda de Cristo para arrebatar-nos, tirar-nos desta terra, antes desse período negro aqui que se abaterá sobre a humanidade. Porque, na verdade, os homens, como diz lá em Romanos, por eles não se importarem com Deus, Deus os entregou a um coração perverso. Sim. Correto. Perversidade. O homem em plena era moderna de tecnologia, era para o homem ser mais compreensível, era para o homem ser... A brutalidade da violência, como tem sido, é uma maldição que se estendeu sobre a terra. E isso veio lá de Gênesis, né? Por isso que a terra seria maldita. E Romanos diz assim, os filhos de Deus gemem. Diz que a própria criação geme, esperando de Deus a justiça. Os filhos de Deus clamam, gemem. A natureza geme, a terra geme. Desde o primeiro homicídio que aconteceu no capítulo 4 de Gênesis, de Caim, quando ele mata Abel, né? Sim. Então a violência é isso aí, ela está intrínseca à natureza do ser humano. Então as guerras que nós vemos agora mesmo na Ucrânia, sim, a Rússia, você vê, não para, como é que pode? E aí há muitos outros países, não sei quantos hoje estatisticamente, existe uma estatística de países que estão vivendo em guerra e que a gente não tem conhecimento. Estamos falando de guerras oficiais. E a guerra que existe dentro dos países, guerra urbana, guerra do tráfico, guerra das famílias, guerra também até, por que não dizer até nas igrejas? Sim. Não é conflito. Esse é o aspecto do Cavaleiro Vermelho? De guerra, violência? Mas aqui no texto em si, ele está mais ligado a esses grandes conflitos que ocorrerão no período da grande tribulação. Porque o texto é interessante, olha só. Não está dizendo especificamente coisas pessoais. Pessoais, sim, exatamente. Boa colocação. E outro ponto importante, pastor, a maioria das pessoas aplicam isto aos dias atuais. Sim. Ora, mas em relação aos acontecimentos que sobreviveram à Terra,
durante o período posterior ao arrebatamento da igreja, mesmo com todas as dificuldades que vivemos hoje, mas comparando com aqueles dias, hoje é um café pequeno, não tem como se comparar. Olha o versículo de número 4. O texto diz, por exemplo, né, tirasse a paz da terra e se matassem uns aos outros. Olha que coisa. E foi-lhe dada uma grande espada, né, que tinha a espada menor, né, como se fosse uma adaga. Essa aqui, se não me falha a memória, eu acho que é a rompaia, que é a espada larga. É porque o soldado romano ele usava a espada larga, né, para o combate corpo a corpo, quando o adversário estivesse armado lutando contra ele. Mas com a proximidade, ele usava uma arma menor, que era a adaga. Por isso que o texto diz aqui, foi-lhe dada uma grande espada. Eita. Porque a ideia que se transmite aqui é de guerra com uma quantidade muito grande de pessoas morrendo e nações envolvidas. Um grande morticínio, quer dizer, centenas de pessoas, corpos tombando em quantidade muito grande, conforme eu disse, que é o cumprimento de Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, quando Cristo diz que ouvireis de guerras, rumores de guerras, bramido das nações, pois é, pestes, fomes, terremotos, etc. Isso é o que ele chamou de princípio de dores. Princípio, porque isso ocorre nos primeiros 3 anos e meio. Sim. É o princípio. Sim. De dores, mas dores terríveis. Sim. Então, aí as dores propriamente ditas mais intensas ocorrerão nos 3 anos e meio finais, porque é quando o anticristo ele terá se tornado o ditador mundial. Porque nos primeiros 3 anos e meio ele está como líder, não como ditador. Esse ponto é importante. Ele não está como ditador, ele está como grande líder mundial. Agora, nos últimos 3 anos e meio, ele é o camarada que irá ditar as normas. Agora aqui, muito interessante, diz assim, e será tirado, este é um símbolo claro de guerra, o cavalo vermelho, a paz é tirada da terra, mata uns aos outros, uma grande espada. Quer dizer, a Bíblia diz que é a perplexidade, os homens estarão desmaiando de perplexidade. Para falar que o homem vai desmaiar de terror, tão assustado pela tamanha violência, por tudo que está acontecendo, meu Deus, não é fácil. Não, é por isso que quando se presta atenção nisso, se percebe que hoje, conforme eu disse, vivemos em situações extremamente difíceis, mas não é o cumprimento de Mateus 24, porque o que Jesus escreve em Mateus 24 é coisa... É a primeira fase. Aí o versículo 5, né? Agora vamos para o próximo cavalo. Sim, vamos lá. É o cavalo preto. Tinha uma balança na mão. O versículo 6, né? Uma voz no meio dos 4 animais, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui é o que Cristo descreveu em Mateus capítulo 24 como fomes. O azeite e o vinho tem um simbolismo de prosperidade e alegria? Não... Também sim, baseado em Joel. No sentido da escritura sagrada, ele tem esse significado. Aqui no livro do Apocalipse, acredita-se que o azeite e vinho, como são produtos mais caros, ele está ligado àquela classe rica, né, com condição financeira boa, que mesmo naquele período, em meio à escassez, quando as pessoas pobres estarão passando fome, sim, ainda conseguirão manter-se, né? Tendo alimento, como acontece hoje, né? Nos dias atuais, que não é diferente. Tem muita gente aí comendo bacalhau e caviar. Eita, Jesus. E a picanhazinha com farinha? e a picanha com farinha, companheiro? A picanha prometida que não chegou, né? E nem chegará. Deixa essa picanha pra lá, né? Vamos voltar pra cá, meu Deus. Então, o cavalo preto tem 3 medidas de cevada, né, repetindo por 1 dinheiro. A cevada era utilizada para o alimento das pessoas bem pobres, né? Sim. A cevada. Agora, o azeite e vinho, conforme eu expliquei, entende-se que se refere às pessoas ricas, que têm dinheiro, têm posses, elas ainda terão, né, mecanismos de terem alimento.
Agora um ponto importante para destacar rapidamente, para o irmão poder falar também. Existe fome no mundo hoje? Existe, tudo bem, isso é uma coisa notória. Porém, a descrita em Mateus 24 se cumpre aqui, será uma fome provocada por Deus. E esse é um ponto interessante, por causa das catástrofes que Deus estará enviando sobre o planeta Terra. Então isso aqui será uma coisa diferenciada. Hoje nós temos fomes por diversas razões, inclusive egoísmo do ser humano. O homem ele não administra, não governa o mundo como Deus. Não, e eles estão preocupados com a mãe natureza. Exatamente. Estão preocupados com a sustentabilidade, com a ecologia, muito bonito, não é? Fazer os carros elétricos e tudo bem, como se eles fossem detentores do poder de organizar e de deter o que está previsto nesse livro. Pode colocar tudo, dizer, não vai mais usar. Mas o Criador, se ele der uma ordem para a terra ficar seca, como diz lá no Salmo 107, que ele faz com que a terra frutífera fique um deserto, faz com que a fonte se seque, esse é o Deus que pode fazer tudo. Sim. Então, se ele falar assim, eu vou encerrar o céu e não vai chover mais, e a terra não vai produzir, você pode desenvolver a tecnologia que for, porque Deus está no comando. Por isso é que exatamente há que se observar exatamente isso. Quando existe fome por outras razões que não sejam a intervenção direta de Deus, exatamente isso. Lá em Gênesis, Deus mostrou que haveria uma grande fome, mas quem provocou e enviou essa fome? Ele. Ele mesmo. Esse é um ponto interessante. Ele, se eu vou enviar uma fome, ele enviou, a obra de Deus. Então, a mesma coisa é aqui, quando o Senhor Jesus falou em fomes nesse período, só que é a fome provocada por Deus, conforme o irmão acabou de descrever. É isso que as pessoas precisam compreender. Por isso que será uma coisa extremamente grave e pesada. E muita gente morrerá por falta de alimento. Hoje, apesar de ter muitas coisas, a gente vê o desperdício. Sim. Aí eu fui lá num restaurante dos Estados Unidos, estava escrito assim, pese a sua comida, não desperdice, porque cada desperdício você vai pagar $3 a $10. E eu fiquei preocupado. Digo, não pode, tem que comer a medida certa, porque a consciência... Sim. Um assunto leva o outro. A gente está falando de fome e eu lembrei disso para dizer, não desperdice. Porque o livro do Apocalipse, a pessoa precisa entender o seguinte, que é um livro de cunho sobrenatural do início ao fim. Não é o que o homem está realizando, é o que Deus está fazendo. É verdade. Então tudo que a pessoa lê do livro do Apocalipse, ela tem que entender que aqui é o Senhor Jesus Cristo agindo. Esse vem e olhei um cavalo preto e sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão, significa juízo, né? A fome também está vindo aqui como juízo. Como né? juízo, sim. É a justiça de Deus pela ingratidão dos homens, daqueles que não reconhecem Deus. Então Deus, de uma forma, assim como Deus fez com a nação de Israel, com os caldeus, Deus disse, olha, eu vou permitir isso, os 70 anos, até que se cumpra, até que o cálice da minha ira esteja repleto. Não é? Assim Deus fez com os cananeus, sim. Deus fez com os egípcios, Deus fez com a Babilônia, e agora Deus está fazendo e vai fazer quanto às nações e o mundo organizado. Sim. Prosseguindo, pastor Paulo. Então vamos, por causa do nosso tempo já que está indo embora, o versículo 7. É o quarto selo, né? O quarto animal diz novamente a João, vem e vê. Então o versículo 8, ele olha e vê um cavalo amarelo. Agora, o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. São duas companhias muito desagradáveis, né? Meu Deus. Morte e o inferno seguindo esse cavalo amarelo. É um ponto bem interessante que essa cor amarela aqui não é esse amarelo que, como por exemplo a cor dos microfones. Sim. É uma espécie de amarelo esverdeado, não é? O texto mesmo... Meio pálido. O texto aqui ele fala disso, essa cor meio esverdeada, aquela cor pálida, como por exemplo de um
uma pessoa que morreu. Então, quando João olha para o cavalo, o que ele vê é isso. Aquele cavalo com essa cor meio pálida, com aquele aspecto cadavérico. Esse é o significado da palavra aqui nesse texto. Sim. Por isso que a seguir ele acrescenta que o sujeito ele já vem acompanhado da morte do inferno. Apesar de todo o avanço da medicina, da tecnologia, da ciência, não é? Da inteligência artificial, é o desafio constante, mas agora vem esse é o terceiro, né? É o terceiro. Terceiro cavalo. Então nós não vamos tecer maiores comentários, por exemplo, a questão da morte, do inferno, vamos adiante. Ó. Foi-lhes dado poder, olha, para matar a quarta parte da terra. É isso que eu mencionei lá atrás, ó. Foi-lhes dado poder. Tem que se entender que quem dá esse poder aqui é o Senhor Jesus. Certo. Porque eu vou repetir, tem gente que quer espiritualizar as coisas. Só o Senhor Jesus ou Deus o Pai pode conceder alguma coisa a alguém. Então isso é muito importante entender, porque se o Senhor Jesus não desse, não permitisse, nada aconteceria. Mas ele aqui, ele é o instrumento de juízo, de castigo que Deus está a utilizar. Um exemplo rápido. Quando se lê o livro do profeta Ageu, o capítulo 1, versículo 5, Deus está dizendo, ó, vou realizar uma grande obra aí entre vocês, e se contar vocês não vão acreditar. Só que grande obra é essa que Deus está dizendo que ele vai realizar, e por que eles não iriam acreditar? Porque Deus iria trazer Nabucodonosor com o seu exército para invadir a cidade, destruir, matar e etc. Por que Deus está dizendo que eles não iriam acreditar? Porque o povo judeu não acreditava que isto iria ser feito, que o templo iria ser destruído. Porque qual era a visão deles? Deus é um Deus bom, é um Deus justo. Não foi Deus que mandou construir, essa é a casa de Deus. Exato, exato. Não vai usar Nabucodonosor, um homem ímpio, o seu exército para invadir e destruir a nossa cidade. Mas Deus está dizendo para eles, vocês estão enganados. Eu, por ser um Deus justo, é que eu vou fazer isso. Porque vocês são idólatras, vocês são rebeldes, estão envolvidos com adultério, prostituição espiritual, etc. Então eu vou realizar uma obra grande. Eu vou pegar Nabucodonosor, vou trazê-lo com o exército dele, ele vai invadir a cidade, vai destruir os muros, vai queimar o templo, vai matar muita gente. Então não adianta a pessoa querer espiritualizar as coisas, entendeu? E abrir mão do que está escrito. Sim. Porque Deus é um ser muito além da nossa capacidade de compreensão. Então aqui nesse versículo foi-lhes dado poder, para matar a quarta parte da terra. Quem dá esse poder é o Senhor Jesus Cristo. Eu estou te dando poder. Pode ir e executar a sentença. Porque senão isso quebraria a doutrina da soberania de Deus. E por que nós iríamos servir então um Deus que não é soberano? Essa ação me lembra o capítulo 9 de Ezequiel, que entrou na cidade. Sim. Né, com um tinteiro e disse, mata todos os homens. Todos os homens. Aí ele grita, só eu sobrei. Aí, menino sabido, né? Quando eu digo isso, o Andrezinho, ele cai na gargalhada. Tem todo um histórico, algo que já aconteceu aparentemente numa visão e que Deus está trazendo de volta uma consequência daquilo que ele vai realizar na grande tribulação. Agora, uma coisa há de se pensar aqui. Na abertura do primeiro selo, saiu o primeiro cavaleiro branco. Sim. No que ele desaparece de cena, vem o segundo, sucedendo, me parece a mesma semelhança de Joel 1, claro, semelhança que eu digo da ação. O que ficou do cortador veio o migrador, o que ficou do migrador veio o devorador, o que ficou do devorador veio o destruidor. Então, cada ação simultânea de um cavalo desse, parece que a coisa vai piorando. Então, pastor, isso que o irmão colocou é exatamente o que o texto está a dizer. Sim. Vou falar, o irmão usou a expressão simultânea. É isso aí mesmo. Todas estas coisas, elas acontecem simultaneamente. Agora, a sua fala está correta. As coisas, elas vão tomando uma proporção maior de gravidade. Esse é o sentido do livro do Apocalipse. Por isso que eu mencionei, vou repetir.
Isso aqui é o princípio de dores. É isso que Cristo chamou de princípio de dores. Por quê? Isso aqui acontece nos primeiros 3 anos e meio. Nos últimos 3 anos e meio, aí as coisas, não é? Elas serão muito mais pesadas. Agora nós confirmamos aquilo que falávamos sobre o primeiro cavaleiro. Porque Cristo não poderia inaugurar, sendo o primeiro cavaleiro, e a sequência seria pior. Com certeza. Porque aí seria uma derrota. Então, o cavaleiro do capítulo 19, repito, de Apocalipse, aquele sim é Cristo, que tem na sua coxa, Sim. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ali é indiscutível. Sim. Do capítulo 6 é o simbolismo. Do capítulo 19 é o próprio Senhor Jesus. Vamos concluir. Então o versículo 8 diz que se deu poder para matar, para matar a 4ª parte da terra. Então ele terá poder para matar até a 4ª parte. Meu Deus. Olha que fato interessante. Da terra, não é? Com espada, fome, peste e com as feras da terra. Você sabe que essa sentença aconteceu no livro de Jó. Que o Senhor te guarde de 4 males, o Senhor te livrará de 4 males, da peste, da espada, dos animais e tal. Parece que se repete aqui. Interessante, continue. As feras da terra, só um comentário rápido. Não se especifica aqui, nem no grego, que feras são essas. Existem o quê? Aquelas conjecturas, axiologias. Porém, tem só um comentário rápido que eu quero fazer. Qual é o animal responsável pelo maior número de morte entre os seres humanos até hoje? Ele é pequeno. O rato. O rato? É. O rato é o animal responsável por ser, vamos colocá-lo como assassino, o maior assassino de seres humanos em toda a história da humanidade, o rato. É mesmo? É, o Não rato. sabia disso, não. Exatamente. Um exemplo, a peste negra. Rapidamente, por causa da exiguidade de tempo. Milhões de pessoas morreram na Europa. Quem causou isto? O rato. A peste com a peste bubônica, porque o rato, ele tem essa, vamos chamar de capacidade de provocar diversas enfermidades e levar uma pessoa a óbito em um tempo muito curto. Então citei só o exemplo da peste negra, poderia citar outros. Nenhum animal matou tanto ser humano ao longo da história como o rato. Como aquele caso de Sanaqueribe, que alguém chegou a dizer que era o exemplo de, foram 185 mil, que aquele anjo do Senhor foi um determinante, foi uma praga que deu naquele exército. Alguém disse isso. Não, tem até um comentário nesse sentido. Quando, por outro fato, a arca na terra dos filisteus, que muita gente morreu, que Deus os feriu nas partes secretas, nas partes secretas, olha o agir de Deus, que eles tiveram hemorroidas. Se diz que o clamor subiu até o céu. É o que eu falei, tem crente que quer espiritualizar o que está registrado no livro sagrado e quer trazer a pessoa de Deus para o entendimento dele. Isso é uma heresia terrível. Tem que ler o texto da Escritura do jeito que está. Olha o que Deus fez lá. Puniu eles com hemorroidas, eles sofreram terrivelmente. Só que tem uma tradução em português do padre Mato Soares, que ele traduz ali o texto que saíram ratos da terra. Olha, os ratos estão envolvidos ali porque houve ali uma peste bubônica. Muita gente morreu, por isso que eu disse, não estou afirmando que o rato está inserido aqui nesse contexto de feras da terra. Porém, é uma possibilidade. Se Deus quiser usar só o rato, pastor, só o rato, se ele quiser não, se ele quisesse, só com os ratos ele eliminaria a população da terra toda. Usando só o rato. Não precisaria usar nenhum outro animal. Onde estiver caído os cadáveres, na guerra, fome e praga dos 4 primeiros, selo, as feras se reunirão para comê-los. Confira Mateus 24, Lucas, quer dizer, será devorado. Um banquete, né? Que Deus irá oferecer às aves dos céus. É um banquete para quem não deu glória a Deus, vai ser comido de bicho. Então dá um glória a Deus aí. Pastor Paulo, nós estamos prosseguindo, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho.
e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha, nós estamos, eu e o pastor Marcos aqui, no estúdio da Assembleia de Deus Plena Unção, dissecando de forma bastante superficial, obviamente, sobre o livro do Apocalipse. Vamos fazer melhor. Vamos tirar um programa só para a gente responder perguntas. O que você acha? É uma ideia muito boa. Agora, com toda certeza, sairá a pergunta do fundo do baú. Hein? Então, nós esperamos aí, pelo menos, nós vamos escolher 10 perguntas. Sim. E não vamos responder todas. Vamos procurar responder, pelo menos, quando começarmos de novo. Sim. Aí a gente escolhe aí 10 perguntas. Escreva, deixa uma pergunta, por favor. Aquilo que você não entendeu, que é ponto de dúvida, nós podemos, de alguma forma, responder a você. Deixa o seu like, se inscreva, que é muito importante para nós. Amém? Amém. Obrigado, muito obrigado mesmo de todo o coração por sua atenção, por ter acompanhado o nosso podcast. Deus te abençoe por Cristo Jesus. Assembleia de Deus Plena Unção, lugar de amor e comunhão. Agradecendo aí o Andrezinho, Cauã, nossa equipe, Sim. Pastor Paulo e a todos vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima.